Mais um vazamento, mas dessa vez pegou bem para a Vale. Eu explico tudo aqui no Ligando os Pontos, mais um episódio do nosso podcast no Monitor do Mercado. Um vazamento de que haveria dividendos bilionários para a Vale fez as ações decolarem no mercado. Explica aí, Marcos, como é que foi? Foi no mesmo dia que a Vale ia divulgar o balanço trimestral dela. No meio da tarde, vazaram informações publicadas pelo broadcast, do Estadão, de que ela pagaria dividendos de 2 bilhões de dólares para os seus investidores. Um anúncio desse no meio do pregão é loucura, assim. Esse tipo de informação só pode sair quando o mercado está fechado. Mas essa regra se aplica à empresa. Quem não pode vazar é a empresa. Se um jornalista descobrir, faz parte do nosso trabalho divulgar esse tipo de coisa. Só que gerou uma corrida pelos papéis, porque todo mundo queria receber os dividendos que a Vale ia anunciar que ia adiantar, que fez o papel disparar. A ação Vale 3 disparou no meio do pregão, a ponto das negociações terem que ser interrompidas por alguns minutos para a turma acalmar e entender o que efetivamente estava acontecendo e o que efetivamente valia a pena na hora de negociar as ações da Vale. E eu acho que dividendos especificamente é uma notícia bombástica, porque se você não tem o balanço e você só tem os dividendos são o quê? A receita extra da empresa que ela está dando para os investidores, o que ela não vai reinvestir. Então, se ela está dando dividendos bilionários para o investidor, ou A, ela não vai investir nada, ou B, ela lucrou muito. Exatamente, o período foi muito bom, né? E a Vale teve que ir a público confirmar essa informação de que efetivamente ia distribuir os dividendos extraordinários e tal. E no fim das contas ela estava adiantando dividendos do ano que vem. Por quê? Assim que fechou o mercado, ela fez a divulgação do balanço como estava previsto. E não foi um balanço fantástico, um balanço extraordinário que, nossa, todo mundo achou o máximo. Não, muito pelo contrário, foi bem medíocre na visão dos analistas, né? Eu até copiei aqui que os analistas do BTG chamaram de progresso limitado nas principais linhas operacionais. Ou seja, melhorou, mas qualquer coisa. E para a XP foram números neutros, ou seja, números que não estavam dizendo muito bem da empresa, nem muito mal. E se você olhar o gráfico agora, Major, vai parecer que esse balanço foi fenomenal. Porque com a notícia do vazamento, a notícia vazada dos dividendos, todo mundo correu para comprar a ação, o preço disparou no dia que ela divulgou o resultado. Então dá a impressão que foi um resultado maravilhoso e que o mercado amou, mas não foi isso. O mercado gostou dos dividendos. Os resultados foram medíocres, mas ainda assim a ação da Vale bombou 8% num dia, sabe? E é muito interessante porque, ao passar desse ano, você vê a Vale cada vez menos em carteiras recomendadas. A Vale e a Petrobras, que antes eram polos seguros de investimento em renda variável, né? Mas os resultados que ela vem apresentando esse ano, que deveriam, querendo ou não, commodity, né? Quando a gente tem guerras, os commodities, eles ficam em alta. Mas a Vale não, ela não está seguindo esse parâmetro. Exatamente por quê? É que a commodity ela sofre de ciclo, né? Ela passa por ciclo. Então a gente acabou de passar uma baita alta das commodities e esse tipo de movimento ele é precedido, né? Esse movimento de baixa é precedido por uma baita alta que a Vale teve, que a Petrobras teve, dividendos bilionários que as duas distribuíram. Mas agora o ciclo começa a arrefecer, a China está acalmando. Quem importa, quem detona o preço ou explode o preço do minério de ferro é a China. E a China está acalmando, está demonstrando uma crise, um começo de crise, mercado imobiliário parado. Então, a chance da Vale bombar de novo é muito pequena. E os analistas já estão fazendo isso, né? Eles estão tirando a Vale das carteiras recomendadas, falando, já surfou o ciclo, agora é a hora que as commodities vão ficar em baixa por um tempo, a gente está tirando ela do olhar do investidor. E aí esse tipo de movimento fora do padrão, fora da curva, nessa grande alta das ações, se dá por esse tipo de coisa, esse tipo de notícia.
E não é só o minério de ferro que está com esses problemas, né? Na semana passada, aqui no Ligando os Pontos, a gente falou do aço e da indústria do aço e do senhor Gerdau. Dá uma olhada no canal do YouTube também, que você acha? Essa questão do aço tem a ver super com a China também, né? Porque como o mercado lá tá acalmando, você pode ver aqui no vídeo, aqui embaixo, clica aqui embaixo para ver. Como o mercado lá está acalmando, o aço chinês está vindo para o Brasil. E aí, quando o aço chinês vem para o Brasil, o aço brasileiro começa a sofrer uma concorrência muito maior e a qual ele não estava acostumado, né? Mas voltando para o caso da Vale, que é a fornecedora de matéria-prima para o aço, tanto o brasileiro quanto o chinês, esse vazamento ele veio em muito boa hora para a empresa, sabe? Acabou sendo um negócio esquisito, mas na hora de divulgar balanço, realmente tem um monte de gente que já está com acesso aos dados da empresa, né? Um monte de gente da empresa está com acesso a esses dados antes da divulgação, logo antes. Então, parabéns para os jornalistas que conseguiram divulgar, mas para a empresa isso é um problemão. Esse tipo de coisa, você começa a criar movimento artificial no mercado com uma empresa gigantesca, com a Vale, a maior representante do Ibovespa, né? O Ibovespa ele tem um percentual de cada ação. O maior percentual que existe no nosso Ibovespa é da Vale. Seguido da Petrobras, né? Que tem a Petra 3 e a Petra 4, que dilui somadas, um pouco. Elas somadas dão quase o que dá a Vale 3. Então a Vale, mesmo sozinha, né, mesmo com um papel só, ela ainda é maior que a Petrobras. É a ação de maior liquidez do nosso mercado. E não é à toa que no dia que explodiu isso com a Vale, o Ibovespa fechou em alta também, né? O que impacta, querendo ou não, outros olhares sobre a perspectiva macro do Brasil. E se parar para pensar, nessa alta de 8% numa semana da Vale, foi numa semana que o Ibovespa estava apanhando bastante. Ela consegue carregar o Ibovespa, mas nem tanto. Mas se você olhar desde 1º de janeiro, a Vale levou 25% de queda já. Ela caiu 1/4 do preço da ação. O Ibovespa subiu 6%. Ah, nossa, só 6%. Cara, perto de uma queda de 25%, tá excelente 6%. Porque essa dependência da China, ela tá pegando muito para a Vale, o fim do ciclo das commodities, principalmente das commodities metálicas, né? E então você começar a correr, porque você sabe que vai ter distribuição de dividendo, se você é um baita trader profissional que entra e sai com facilidade das operações e tal, monta e desmonta a operação, pô, legal. Se você está assessorado para isso, legal. Agora, se você correu porque leu numa notícia no jornal e vai deixar isso lá na carteira, chance de ter problemas. E é o que a gente estava conversando hoje, né? De perspectiva de estratégia quando você investe em renda variável. Você vai receber dividendos daqui a um mês, isso é curtíssimo prazo. Não vale você trabalha em renda variável a longo prazo, porque o Ibovespa sobe, o Ibovespa desce, você tem que se regular ali. Não adianta. Aí você compra para ter um ex-dividendos que vai ser de, sei lá, R$4 por ação. Você vai ganhar uma quantia X por ação e no final o valor da ação ela pode ter se perdido, né? Eu lembro quando eu comecei a ver a Vale mesmo e acompanhar, a Vale estava R$92. O que era bastante, né? Ela tava batendo o preço do petróleo. Então, hoje tá mais difícil ser investidor da Vale, mas se você enxerga potencial para a empresa, se enxerga crescimento, se você concorda com a visão de futuro que essa empresa tem, é uma coisa, isso é investir, né? Você vira sócio de uma empresa. Agora, se você quer comprar, vender, comprar na baixa, vender na alta e pronto, você está especulando, é outra visão. Não é a visão do investidor, é a visão do especulador, do trader. É um movimento diferente e que tem que levar em conta coisas diferentes. Levando em conta o noticiário da Vale, a gente tem que olhar que nos últimos 15 dias, né, se você fosse correr atrás de cada notícia que a Vale aparece, nos últimos 15 dias teve uma notícia falando que ela começou a vender areia das barragens, né, areia que eles chamavam de areia sustentável. Mas praticamente eles passaram a pegar aquelas barragens de minério de ferro, que são um baita problema, começaram a tratar a areia e revender como areia para a construção civil. E nesse ano eles estão prevendo ganhar 18 milhões de reais vendendo 1 milhão de toneladas de areia de rejeito. Essa areia do rejeito do minério de ferro é o que gera as barragens que causaram os desastres de Mariana, de Brumadinho nos anos anteriores, né?
E esse é um mercado muito interessante, né? Às vezes a gente não para pensar, mas a construção civil ela precisa efetivamente de uma quantidade de areia gigante para a construção de prédio. A gente fala de aço, não fala de areia, né? E a areia do mundo está acabando. Na Nova Zelândia, por exemplo, eles têm um problema grande porque a duna, a vegetação nativa, ela protege a areia dela sumir, né? Porque se ela vai para o asfalto, vai para a cidade, ela migra. E aí você tem um problema de diminuição da faixa de areia das praias. Aí, contanto que tem empresas lá que revertem as garrafas em areia de praia, as garrafas de vidro, é muito interessante. Mas é um mercado... Você desfaz o vidro de areia para areia do vidro. Exato. É genial, porque é um problema ambiental grave. E você tem as construtoras efetivamente retirando essas areias, né, para construir. É uma alternativa sustentável muito lucrativa, que é ótimo para a empresa, né? Porque, olha, tá vendo todos esses desastres que aconteceram, agora a gente vai evitar desastres vendendo essa areia. O investidor gosta, porque ganha dinheiro, porque é um mercado super novo até, eu diria, e inovador, né, nesse sentido, mas também é ótimo pro SG da companhia. Ah, não, tá vendo? Tá vendo o que aconteceu? Não vai acontecer mais. É o nosso compromisso aqui. A areia tinha saído de lá para fazer garrafa, obviamente, mas agora ela tá voltando. Olha só, resolvi o problema. Mas voltando no caso das notícias da Vale, né, teve essa falando da venda de areia, você fala, uma linha de receita nova e tal. Daí quando começa a falar de barragem, mas voltamos ao tema da barragem. E aí, 2 dias depois dessa notícia de que eles iam começar a vender areia das barragens, o Ministério Público, a Defensoria Pública da União e outras entidades, um pool de entidades ligadas à Justiça, peticionaram cobrando uma multa de 70 bilhões da Vale em relação às tragédias. Salvo engano, foi em relação à de Mariana. Não foi nem de Brumadinho, que foi a que matou mais gente, inclusive. O processo, né, o target dele é a Samarco Mineração, mas quem vai ter que pagar a conta hoje é a Vale e a BHP Brasil. A BHP. As duas faziam a Joy Venture, que era a Samarco. E aí o processo, ele tá pedindo 100 bi em indenização. Lógico que vai ter advogado correndo atrás, mas ainda assim, se rachar meio a meio... Se der metade já é ruim, né? Já é 50 milhões para cada empresa. E a gente olhou no último relatório, esse famoso relatório que a gente tanto fala, a Vale hoje tem 6 bilhões de multa, de provisões, né, que eles chamam. Provisão é que você deixa o dinheiro separado para os processos que você acha que vai perder, né, que tem grandes chances de perda. Os advogados da própria empresa, eles têm que fazer isso, né, tem que fazer essa análise de todos os processos relevantes da empresa, inclusive processo trabalhista entra nessas contas e tal. E aí isso tem que entrar no formulário de referência da companhia para ela deixar você a par da chance que ela tem de perder um processo. Ou seja, ela claramente não vê a chance de ter que indenizar em 70, 100 bilhões as entidades ligadas ao judiciário que cobraram essa multa e tal. Porque a Vale costuma se manifestar de que ela já está fazendo tudo o que foi combinado com a Justiça, né? Cumprindo o acordo, né? O TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, pagando as indenizações por famílias e tal. Então, ela diz que já está tudo acertado, que não tem mais o que acertar. E o que dizem os números dela é que ela confia muito nisso. Então, se você corresse atrás novamente de comprar ação, vender ação, quando você vê uma notícia, uma só, em vez de apanhar o todo, você ia sair vendendo a ação da Vale por conta de uma cobrança de algo que a empresa não vê a menor chance de pagar. Então, toma cuidado, sabe? É a mesma teoria de você olhar um cubo mágico, né? Você vai montar, você lê uma notícia só de que a Vale vai ser multada em 100 bi, aí você vende a ação. Aí você vê que vai ter dividendos extraordinários, bilionários, aí você compra. Mas se você olhar, se cada uma for um aspecto do cubo mágico, você não vê o todo, né? Você nunca vai conseguir montar. Olhar um lado só dá errado. Sempre. Gente, notícias quentes, números frios, calma, pensamento de longo prazo é o caminho para quem gosta de investir em ação. Investir, mais uma vez, com essa visão de que você está se tornando sócio de uma empresa. Você acredita nessa empresa que você acha que ela vai dar lucro daqui para frente. E, para a gente, esse é o ponto de partida do nosso podcast, do nosso site. Para especular e tal, é um trabalho diferente.
E se você quer assessoria de investimento, a gente pode te ajudar nisso, né? Se você quer ser assessorado, se você quer especular, a gente pode te ajudar nisso também. Mas quando a gente fala aqui das notícias, quando a gente tenta digerir um pouco, é pensando nessa visão de longo prazo, que é o que o mercado respira, né? Eu acho que a gente, como jornalista, né, nossa profissão é botar tudo na mesa. E aí você tem, para você ter a visão do todo, né? A gente entrega uma notícia picada aqui no site, uma notícia outra, mas aí se você entra no loginho da Vale que a gente bota, ou no loginho da empresa que a gente bota no site, você vê últimas notícias da empresa, balanço. Então, te dá os meios, né, para você ver o todo, porque não adianta. Também. O gráfico também tá tudo lá, indicador fundamentalista, não sei o que, FICUB, tudo lá no site. E esse é o fim de mais um episódio do Ligando os Pontos. Aproveita para se inscrever no canal se não está inscrito. Aproveita para compartilhar o vídeo com gente que você acha que pode tomar uma decisão melhor a partir das informações, das análises que nós trazemos aqui. Toda semana aqui no canal do Monitor do Mercado. Até semana que vem. Acompanhe a gente também no Instagram, no Twitter e no TikTok, tudo @Monitor do Mercado. Muito obrigada e até semana que vem.